Sua noite com muita informação. Movimento Marcelo Araújo na Jornal. Movimento Filosófico. Voltamos no programa Movimento Cultural nesta segunda-feira e para mais um movimento filosófico super legal. Estamos conectados com o nosso querido professor Nelson Rodrigues. Olá, Nelson, boa noite. Oi, boa noite, Marcelo. Tudo bom? Tudo tranquilo, que bom ter um amigo aqui com a gente para conversarmos sobre filosofia. Gente, o Nelson, ele é licenciado em filosofia pela UFBA, Federal da Bahia, e mestrado também em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. Psicanalista há quase 10 anos. As linhas de pesquisa do professor Nelson perpassam pelos estudos sobre Nietzsche, subjetividade, crítica social, filosofia e psicanálise. Psicopatologias sociais como depressão e burnout, cinema e filosofia, cinema e psicanálise. Nelson também é professor de filosofia na rede privada de ensino e foi professor substituto na Universidade Federal da Bahia. Ele mora em Salvador, mas é sergipano. E é um prazer ter um amigo aqui com a gente para conversarmos sobre filosofia. Nesse instante, professor Nelson, como é que está o seu dia a dia? É óbvio, estamos falando à noite, mas o dia a dia do professor Nelson, como é que está? Oi, Marcelo, muito trabalho, fazendo minhas leituras diárias, minhas pesquisas, né? Mas tudo dentro de uma certa normalidade, né? Professor na rede privada de ensino. E aí o seguinte, eu queria falar um pouco sobre esse jovem e sobre a filosofia. E aí quero te adiantar, Nelson, que somos parceiros nessa. Eu também estou na rede privada e também com o ensino de filosofia no ensino médio. É difícil prender a atenção desse jovem que tem ali seus 15, 16, 17 anos, tem a cabeça voltada para outras coisas. Como o professor de filosofia faz para atrair a atenção desse jovem, Nelson? Marcelo, excelente pergunta, meu caro. Eu acho que cada vez está mais difícil pegar a atenção dos nossos jovens, né? Devido a uma série de intervenções, né, da modernidade, celular e tudo, todo mundo muito conectado, né? É uma galerinha que procura descobrir as coisas agora de forma mais autônoma, né? Embora isso acarrete certos problemas, né? Já que é uma galerinha que tem muita curiosidade, mas o que eu penso é que haja um pouco de falta de maturidade em saber escolher as fontes, né? Eu acho que eu vejo isso como um problema atual. Quer dizer, a informação ela está muito mais acessível, entretanto, há uma pluralidade de fontes e nem todas as fontes são realmente boas para explicar, para dar uma resposta a essas questões dos jovens. Sim. Então, o trabalho do professor agora é muito mais complexo, eu diria. Ele precisa estar muito antenado com as novas formas de expressão, né? Essa conectividade, a gente tem que estar muito bem inseridos e compreender a dinâmica sobre essa conectividade e, a partir disso, trabalhar, né? Ter um bom projeto pedagógico que oriente, que trabalhe com uma multiplicidade, né, de disciplinas, a filosofia com a música, a filosofia com o cinema, que é algo que eu gosto muito. E então eu acho que é uma das formas de puxar a atenção, mas eu concordo que está cada vez mais difícil conseguir essa atenção. Eu vejo aqui no teu release uma associação entre filosofia e psicanálise. É óbvio que tudo vai ter origem ali com Freud, né? Mas eu queria que o amigo traçasse mais pontos nessa relação entre filosofia e psicanálise. Deve ser bem empolgante, né, Nelson? Oi, Marcelo, é algo novo, abriu há pouco tempo
grupo de trabalho na ANPOF, que é a Associação Nacional dos Pós-Graduados em Filosofia, que é o GT Filosofia e Psicanálise, e que a gente trabalha essas relações, né, as diferenças e as semelhanças, né, as descobertas no campo da psicanálise e como a filosofia trata essas abordagens, né, e eu acho que a psicanálise tem um aparato interessante, principalmente na questão da subjetividade, e isso também tem muito a ver com a filosofia, né? Essa conexão, essas relações é que eu procuro entender um pouco, né? Principalmente, os meus trabalhos têm sido fazer conexões entre a filosofia do Nietzsche com a psicanálise freudiana. Nelson, nessa perspectiva... Oi. Quem a gente pode dizer que contribui mais? Nietzsche contribui mais à psicanálise ou a psicanálise acaba contribuindo mais a quem lê Nietzsche, Nelson? Nossa, que pergunta interessante. Muito boa, Marcelo. Eu acho que o Nietzsche tem o seu espaço já confirmado, né, na história da filosofia, na tradição filosófica. O Freud também trouxe muitas perspectivas novas para a modernidade, principalmente na questão da subjetividade, né, e como coloca em xeque, né, a nossa noção de eu, esse eu que a gente aprende como detentor de uma racionalidade, né, de uma soberania do eu. O Freud mostra que isso não é bem assim, e isso vai meio em consonância com o Nietzsche, né? Mas eu acho que o Nietzsche, de certa maneira, influenciou um pouco o Freud, vamos assim dizer. Não é muito claro, mas sim, certas noções e poucas ideias que aparece o Nietzsche um pouco no Freud. O amigo estava falando e eu acabei lembrando de um filme que é muito conhecido para quem está no meio da filosofia, O Dia em que Nietzsche Chorou. Não sei se o amigo já teve a oportunidade de assistir, de observar. Já viu, Nelson? Já, sim. Já, sim. E aí ele traz o Adolf Breuer, né? Que é um seguidor de... Né? Aquela perspectiva ali também atende o seu pensamento de alguma forma? Não sei se faz tempo que você viu o filme. Olha, Marcelo, é um filme interessante, bacana, mas a gente precisa primeiro pontuar de que aquele encontro nunca ocorreu, né? Se trata de uma ficção. Sim. Breuer, ele foi um colaborador, né, no começo da história da psicanálise, discutiu muito com Freud, escreveram artigos juntos, né? Mas eu acho que o filme tenta colocar assim também um pouco de drama e um pouco também da ideia de que o Nietzsche era uma pessoa sofredora de alguma patologia, de alguma coisa assim. Então, é um filme interessante para conhecer um pouco sobre as duas coisas, sobre Nietzsche e a psicanálise, mas eu tenho algumas reservas sobre ele, sobre esse filme, mas, de modo geral, vale a pena. A obra também é baseada em um livro. Eu sugiro ler o livro também é bastante interessante e até mais enriquecedor do que o filme. Sim, mais amplo. Nelson, estamos no mês de setembro, nos encaminhando para o final do ano, mas tem muito tempo para fazer muita coisa. O amigo também entra no campo da escrita, já se aventurou pelo campo da escrita, não? Já, de certa medida, sim. A escrita sempre, né? Atualmente mais na escrita não ficcional, acadêmica. Sim. Mas eu tenho algumas coisinhas também, alguns projetos de ficção também guardadas aqui na minha gaveta, esperando eu passar por esses momentos de estudos e academia para terminá-los. Deixa eu trazer um tema aqui que acho que interessa a todo filósofa, que é a inteligência artificial, professor Nelson. Quanto isso
mexe com a gente, com a geração, né? A cada dia avançando mais. E aí entra o campo da epistemologia, da fenomenologia, da ética, o próprio campo mental. Como você vê essa nova era da inteligência artificial? A filosofia seria aliada ou adversária, ou fica ali no meio termo, Nelson? Ô Marcelo, é uma pergunta, acho que eu não sou necessariamente um filósofo, né? Sou mais um estudioso e não me considero realmente um filósofo para te dar assim uma seguridade, mas eu posso te dizer o seguinte: eu acho que a filosofia ela está sempre presente no nosso dia a dia. E no aparecimento das dificuldades e novas tecnologias, a filosofia sempre vai ter algo a dizer sobre alguma coisa. Sim. Eu acho que é um novo campo, e que envolve não somente questões da linguagem, né, a qual as inteligências artificiais se apropriam, né, para construir sua lógica interna. Verdade. Mas há uma série de questões que implicam, né, principalmente a questão ética, né? A questão ética e os novos procedimentos, a questão da escrita mesmo, que você acabou de falar, né? Como essa inteligência artificial pode ajudar, mas quais são as consequências também. E eu acho que a filosofia tem o que dizer sobre elas, né? Nelson, é óbvio que o seu interesse maior, como a gente viu no texto, é sobre Nietzsche, mas ao longo da história da filosofia, que outros filósofos acabam chamando sua atenção, entrando no seu trabalho, nos seus trabalhos de pesquisa, Nelson? Olha, ultimamente eu tenho me debruçado sobre dois autores que são contemporâneos, são interessantíssimos, que é o Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, que é muito conhecido pela obra A Sociedade do Cansaço. Sim. E um outro autor que eu estou também interessado é o Hartmut Rosa, né, que é um crítico social, que vem com a teoria sobre a questão da sociedade acelerativa, né, a transformação das estruturas temporais no mundo contemporâneo. Então são dois autores que eu tenho me debruçado ultimamente, mas há outros igualmente importantes, como George Canguilhem, o George Agamben, que é um italiano também, escreveu Homo Sacer, uma obra também extremamente interessante. Bem, são muitos, né? São muitos autores, mas esses dois que eu falei, o Hartmut Rosa e o Byung-Chul Han, são os autores que eu tenho me debruçado ultimamente. Nós encontramos o amigo nas redes sociais. Quais são as que você utiliza, Nelson? O Hartmut Rosa, que é um crítico social da quarta geração da Escola de Frankfurt, e o Byung-Chul Han, que é um sul-coreano, mas radicalizado alemão. Em relação às redes sociais, como é que a gente encontra o professor Nelson Rodrigues? Tem o meu Instagram, tem uma página no Instagram, nelson.psicanalista, e tenho também um canal que eu faço junto com um coletivo, né, aí do nosso amigo Alberto, grande Alberto, que é o Psicocinética, né, faz parte de um coletivo aí que a gente também trabalha esses autores, e eu tenho um grupo de estudo, inclusive hoje à noite eu tenho um grupo de estudo do Hartmut Rosa, que a gente está lendo o livro dele, Aceleração. Então são as duas formas, né? No meu Instagram tem lá meu contato, quem quiser entrar em contato comigo, né? Faço atendimento virtual de psicanálise e atuando também como professor. E também, de vez em quando, lança umas charges lá, uma montagem na internet. Eu curti uma no início da tarde de hoje. Acho que foi você que postou num desses grupos. Estava lá o episódio da cadeirada, né?
Nietzsche em Schopenhauer. Bem Isso. interessante, viu, Nelson? Ô, Nelson, muito legal esse nosso papo. Algo mais que você queria... Isso. Algo mais que o amigo queria deixar registrado aqui na nossa conversa, Nelson? Pronto, deixa eu ver. Nelson, algo mais que você queria deixar registrado aqui nessa nossa conversa? Sim, gostaria de agradecer pelo convite, Marcelo. Prazer enorme participar do seu programa de rádio. Muito adoro. Parabenizar pelo seu trabalho. Obrigado. E sua colaboração, né, para a divulgação da filosofia. Eu acho que seu programa engrandece e ajuda a popularizar a filosofia, que nos últimos anos a gente sofreu muito baque, né? Muitas pessoas... Verdade. É uma luta muito grande para repor, né, e colocar a filosofia como uma disciplina, assim como sociologia e outras, para a importância, né, para o amadurecimento dos jovens, o engrandecimento do aparato crítico, né, dos jovens que precisam, né, desse suporte, né? Verdade, muito. Então, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, meu querido Nelson Rodrigues, um grande abraço e até a próxima. Vamos conversando, Nelson, um abração. Vamos sim, um abraço. Então, boa noite. Boa noite. Nelson Rodrigues, licenciado em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado também em Filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, psicanalista há quase 10 anos, professor de Filosofia na rede privada de ensino e também foi professor substituto na UFBA. Conversou com a gente aqui no Movimento Cultural, na sequência Movimento Filosófico. Rádio Jornal. Música.